O evangelho de hoje, Mateus 13, 10 ao 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em consonância com o Evangelho ontem ainda, Jesus faz esse belíssimo discurso para tentar, sobretudo naquela época também, fazer com que eles compreendessem que ele estava ali enviado do Pai, que ele era realmente o Messias, ele era Deus. Por isso a linguagem de parábolas, Jesus utilizava dos elementos do cotidiano das pessoas. Aos apóstolos, um grau a mais, como o próprio Jesus diz, a vocês foi dado entendimento, mas não é todo mundo que de imediato compreende, entende. Até nós, muitas vezes, somos difíceis de compreender as coisas, porque às vezes queremos entender aquilo que queremos entender, compreender o que queremos compreender, ver o que queremos ver. Mas a mensagem do céu, muitas vezes, ela se torna obscura porque justamente os nossos olhos não estão voltados para o céu. Um bispo amigo sempre dizia: nós devemos ver o mundo e as coisas com os olhos emprestados de Deus. A partir do momento que eu começar a ver com os olhos de Deus, eu vou compreender o amor, o bem, etc. e tantas coisas. Portanto, meus amigos, está aí. Os nossos olhos viram por meio da igreja. Os nossos ouvidos ouvem a palavra de Deus. Não sejamos como aqueles que se negaram a ouvir, a ver e a caminhar com Jesus.